Uhum. Uhum. Boa noite. Daqui a pouquinho a gente está começando mais um Converge Torrino. E hoje o tema, nós vamos falar sobre roncos. Esperar as pessoas entrarem para a gente poder começar com a nossa live de hoje. Boa noite, Olenka Fatioli. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Sempre assídua. Vocês que vão entrando, vão deixando sua boa noite para a gente saber quem está entrando. Márcia Gonçalo, boa noite. Obrigado, Márcia, pela sua presença. Maria de Jesus Freire, boa noite pela presença. Lourdes Cabral de Assis, boa noite. Kátia Regina Bertel, boa noite. Tatiana Pego, boa noite. Obrigado mais uma vez pela presença, Tatiana. Faltando só mais um minutinho para a gente começar, tá? E aí a gente começa a falar sobre roncos. Boa noite, Maria Socorro Bezerra. Obrigado pela presença. Boa noite, Roberta Celeste. Estamos aí com um número muito bom. Antes de começarmos nossa live de hoje, Aninha Silva, boa noite. Obrigado pela presença, Aninha. 20 de julho de 2017. Começando mais uma Conversa Torrino. Hoje é dia do amigo. Um abraço para todos os meus amigos, tanto virtuais quanto aqueles com mais contato. Boa noite, Marcela Rangel. Obrigado pela sua presença. Obrigado, Marcela, pelas dicas que você vem dando dos temas super interessantes que você vem passando para a gente. E com certeza já está anotado. E são temas que a gente vai disponibilizar para as próximas semanas, tá, Marcela? Boa noite, Josi Rossini. Alexandre, meu amigo, boa noite. Obrigado pela tua presença, Alexandre. Bom, Priscila Maltês, boa noite. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os roncos. Isso é um tema muito polêmico. Hoje, durante o dia, deu o que falar nos comentários da minha página. Isso vai servir tanto para a criança quanto para o adulto. E, por um lado, gera preocupação para a mãe quando a criança ronca, como também de problemas dentro de um relacionamento, dentro do casal. O fato do marido ou da esposa roncar, isso pode prejudicar o dia a dia do casal, pelo fato de dificultar o sono de um ou outro. Tá? Bom, o ronco, ou alguém já me perguntou, a Maria de Jesus perguntou se o ronco é uma doença. O ronco é um sintoma, mas que pode originar uma doença que é chamada síndrome da apneia do sono. Tá? Boa noite, Vera Lúcia Celeste. Obrigado pela presença. Valéria Mendonça, boa noite também, obrigado. Então, assim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os roncos na criança e depois a gente passa para os roncos no adulto. O ronco na criança, o principal causador desse ronco nas crianças é a adenoide, as adenoides. A adenoide é um tecido localizado atrás das narinas da criança e a adenoide faz parte do processo de defesa delas. A criança não nasce com a imunidade formada e a adenoide é um órgão responsável por essa defesa. Boa noite para a Wanda Cavalcante, obrigado pela presença. Então, gente, olha só, a adenoide, ela se localiza nessa região aqui, ó, que eu estou marcando aqui em escuro, ela fica localizada atrás das narinas da criança. A partir do momento que a criança cresce, essa adenoide proporcionalmente ela diminui de tamanho até desaparecer. E ela diminui e desaparece a partir de 12 anos de idade, mais ou menos 11, 12 anos de idade, onde essa imunidade ela fica formada, ela fica completa. Boa noite para Jorge Almeida, obrigado pela presença, Jorge. Então, assim,
o que acontece? Essa adenoide aumentada, quando a criança respira pelo nariz, encontra essa adenoide aumentada, ela passa a respirar pela boca. Passando a respirar pela boca, ela acaba roncando. E ela dificulta todo o processo de crescimento, essa adenoide aumentada, da criança. A criança passando a respirar pela boca e não pelo nariz, devido ao aumento dessa adenoide, ela muda completamente a arcada dentária, a forma de respirar. A criança respirando pela boca, ela joga a língua para frente, ela muda completamente a face dela. Isso pode prejudicar a respiração e até mesmo a audição. A adenoide, ela está localizada atrás da narina da criança. Como eu falei, essa localização aqui atrás, ela fica entre as duas narinas, entre os dois ouvidos. Então a adenoide, ela fica no meio, limitando de um lado direito e do lado esquerdo as orelhas. Ela aumentada de tamanho, ela vai dificultar a circulação de ar nessa região toda da criança, dificultando então a audição e podendo levar um quadro até de dificuldade no aprendizado dessa criança. E a criança passa a escutar pouco, consequentemente entende mal as palavras e fala erradamente as palavras, ok? Boa noite para Denilson Veríssimo, Camila Jardim. Boa noite, minha filha. Estás aí, tá viva? Boa noite para Henrique Protético. Camila, obrigado pela sua presença, tá? Mesilda Marendaz, boa noite. Simone Vaz, boa noite. Isabel Sofia, boa noite. Gerson, obrigado. Paulinha, minha prima, obrigado pela presença. Saudações vascaínas. Lenice Fabrício, boa noite. Boa noite também para Amanda Sofia, Isabela Sofia, presente também. Saudade, Camila. Bom, então assim, a criança tem esse quadro respiratório importante, isso leva a alterações na arcada dentária e na respiração dessa criança. Então isso pode comprometer. E aí essa criança ela passa a não respirar direito pelo nariz, ela passa a respirar pela boca, e o principal filtro da respiração da criança, ela acaba perdendo. Porque o nariz, a criança passa a não respirar, respira pela boca. E o que acontece? A garganta da criança, ela não tem filtro. E ela começa a ter dores de garganta, infecções de garganta, as chamadas amidalites de repetição. E então, o causador principal das infecções repetidas nas crianças, das infecções de garganta, é a adenoide aumentada pelo fato da criança não respirar pelo nariz. Então, são a junção de algumas coisas que levam ao quadro de infecção de garganta. Boa noite para Francis Lucena, boa noite para Fernando Pereira, obrigado, Fernando, pela presença. Naira Bastos, Maria Rita da Silva, Cida Dias, boa noite. Então, assim, o padrão respiratório da criança ele fica prejudicada pela alteração e pelo aumento dessa adenoide, levando a complicações respiratórias. Tratamento para isso. Observar se essa criança vai responder ao tratamento que o otorrinolaringologista ou até mesmo o alergista faz em relação a essa criança, usando medicamentos que atuam em cima dessa adenoide, diminuindo o tamanho dessas adenoides, com a criança passando a respirar melhor pelo nariz. Respondendo positivamente ao tratamento, essa criança continua o tratamento, é encaminhada para o alergista, para o tratamento para diminuir esses quadros de infecções recorrentes da garganta e aumentando a imunidade também dessa criança. Se o tratamento que o otorrinolaringologista ou propriamente o alergologista fizer e esse resultado não for satisfatório, não regredir, não diminuir o tamanho dessa adenoide, a gente passa ao tratamento que é cirúrgico. É removido as amígdalas dessa criança e é removido a adenoide dessa criança, para abrir a passagem de ar por onde a criança vai respirar pelo nariz, não tendo como consequência a respiração pela boca da criança. A criança deixa de respirar pela boca e passa a respirar pelo nariz. Boa noite para Roberto. Boa noite para Duzana Rodrigues. Obrigado pela presença. Então, assim, a criança tem essa carne no nariz, que a gente chama de carne no nariz popularmente, mas o nome é adenoide. Essa adenoide aumentada, ela vai dificultar a respiração, e aí o tratamento é a extirpação, a retirada dessa adenoide. Removida essa adenoide, como eu falei anteriormente, a criança passa a respirar melhor pela boca e não muda a arcada dentária. Complicações ortodônticas nessa criança, desde o início, é importante que a gente consiga observar e prevenir perante os pais a
as complicações ortodônticas dessa criança. A criança passando a respirar pela boca é um futuro paciente a colocar aparelho. Uma outra coisa também interessante, e aí a gente tem alguns cirurgiões dentistas aqui, como a Márcia, por exemplo, a Márcia Oliveira, que acabou de chegar. Márcia, boa noite, obrigado pela sua presença. A gente sabe que hábitos viciosos, como chupar chupeta, muito tempo de mamadeira, o dedo na boca, altera a arcada dentária da criança. Então, são os chamados hábitos viciosos. Esses hábitos viciosos levam a criança à alteração da respiração e a criança acaba roncando. Quem tem algum parente, filho, primo, sobrinho ou algum conhecido, criança, que já viu dormir, observa se a criança respira pela boca, baba no travesseiro, ou tem o padrão do sono alterado. Esse padrão do sono alterado leva a alterações da estrutura, da qualidade do sono dessa criança ruim. Então, aquela criança que tem olheira, que tem o lábio inferior maior que o lábio superior, é aquele tipo de criança que tem uma dificuldade respiratória. É o tipo de criança alérgica, é o tipo de criança que precisa de um tratamento otorrinolaringológico com o aval, uma avaliação também de um alergologista. E aí a gente precisa fazer um tratamento multiprofissional para esse tipo de criança. Obrigado aí pela presença, você assistindo com a sua família. Então, agora a gente vai falar, né, mais, principalmente parte do adulto, né? Só complementando, a Francis Lucena fala uma coisa muito importante, que ela diz que o filho dela operou e ela retirou exatamente o que eu falei, retirou as adenoides e as amígdalas, mas ficou com o céu da boca muito profundo. Pelo fato, Francis, da criança respirar pela boca, ela muda completamente o padrão ósseo do crânio e o padrão ósseo da boca. Isso é uma coisa que nunca mais volta. Então o céu da boca ele fica muito profundo pela postura que a língua adota sobre o céu da boca. Então isso é uma consequência da má respiração e aí a criança passa, por isso a criança tem o céu da boca muito profundo. Obrigado, Ana Cristina Baltaro, obrigado pela sua presença, mesmo atrasada, como você mesmo falou. O que importa é a sua presença e a sua audiência aqui pra gente. Você que está gostando da nossa live, se você puder, você pode compartilhar esse vídeo na sua página, marcar seus amigos, ok? Obrigado, Ana, pelas palavras, por cuidar bem da sua filha. Então, nesses últimos 15 minutinhos, que agora a gente tem mais para frente, a gente vai falar sobre o ronco nos adultos. Uma das principais características do adulto, e aí respondendo, acho que a pergunta da Priscila Maltês, lá atrás ela perguntou que quem possui desvio de septo tem mais probabilidade de roncar. Existe também essa probabilidade, Priscila. Então, várias causas estão ligadas ao ronco no adulto. Dentre as principais, nós temos o desvio de septo, o nariz. Essa região formada pela cartilagem e osso do nosso nariz, que separa uma narina da outra, ele pode ter um desvio. E esse desvio leva a um padrão respiratório alterado, seja ele leve, moderado ou grave. Tem pessoas que não conseguem respirar de um lado ou de outro, por exemplo. Então isso faz com que você acabe respirando pela boca. Um outro padrão respiratório ruim relacionado ao adulto é o sobrepeso. Diretamente ligado ao aumento do peso, à presença dos roncos. Então, na grande maioria das vezes, a pessoa que tem um sobrepeso, ela vai roncar. Eu vou explicar tudo isso por quê. Pessoas que fazem uso de medicamentos como alguns ansiolíticos, alguns calmantes, por exemplo, têm maior probabilidade de roncar do que os que não tomam. Pessoas que fazem uso de bebidas alcoólicas à noite têm maior probabilidade de roncar do que os que não tomam, por exemplo. Pessoas que ficam muito cansadas à noite, trabalham o dia inteiro, chegam em casa muito cansados, roncam mais os que trabalham menos ou que trabalham não tantas horas por dia quanto as que trabalham muito mais horas do que o normal, por exemplo. E pessoas que têm o hábito de comer à noite e dormir logo em seguida. Isso também altera o padrão do sono. Então, primeiro, os mais comuns. Existem outras causas, mas se a gente for ficar aqui, a gente vai ficar a madrugada até a manhã seguinte falando sobre isso. As principais causas sobre o ronco. O principal é o sobrepeso.
Então, eu sempre falo para meus pacientes, você não nasceu roncando, alguma coisa fez durante a sua vida, durante a sua linha do tempo, que faz você roncar. E aí a gente começa a eliminar as causas e a gente chega a algumas conclusões só pelo fato da história do paciente, pela queixa dele. Então, o sobrepeso, ele está ligado. Por quê? Observe que quando a gente emagrece ou quando a gente engorda, a primeira coisa que a pessoa fala assim, nossa, seu rosto afinou, você está com o rosto mais redondo. Por quê? A gordura cervical, a gordura do pescoço, ela fica nessa região aqui. Quando nós engordamos, quando nós aumentamos de peso, essa gordura na região cervical, ela obstrui, ela diminui essa linha vermelha daqui. Então, ela diminui essa passagem de ar. Então, eu tenho uma maior dificuldade. Então, essa minha respiração aqui, ela fica prejudicada. Então, quando eu deito principalmente de barriga para cima, eu ronco muito mais. Por quê? Quando eu durmo de barriga para cima, por exemplo, e a gente vai colocar uma outra situação aqui. Quando a pessoa dorme de barriga para cima, e vamos prestar atenção um pouquinho aqui, essa língua ela é jogada para trás da garganta, mas o sobrepeso da região cervical, essa gordura da região cervical, ela diminui a passagem à luz do nosso ar quando a gente respira pelo nariz. Essa língua é jogada para trás e essa língua ela faz um sistema de tampão na nossa garganta. Por isso que as pessoas que dormem de barriga para cima roncam muito mais as que dormem de lado. Isso é a principal causa, está ligada a isso. Então, o sobrepeso, aumento dessa região amarelinha aqui, que é a gordura na região cervical, ela vai aumentar de tamanho e vai diminuir a passagem do meu ar aqui. E quando eu jogo a língua deitado de barriga para cima, quando eu jogo a minha língua para trás, eu faço um sistema de tampão. E aí esse sistema de tampão me leva ao quê? Me leva ao ronco, ok? E qual é a consequência do mau sono? Eu acabo roncando, com isso a minha oxigenação cerebral, a minha oxigenação respiratória, ela fica prejudicada. E eu tenho padrão, a minha arquitetura do meu sono muito ruim. Então, por isso é que você que tem esse problema, ao acordar, vai sentir-se muito cansada. Vai sentir-se muito cansado. Então, não vai desenvolver durante o dia. Vai acordar desanimado com vontade de dormir. Ou quando você para durante o dia para alguma coisa, você tem vontade de dormir também. Então, uma das consequências do ronco é a sonolência durante o dia. Nós chamamos de sonolência diurna. Então, já falamos sobre o desvio de septo. Quando o desvio de septo ele é moderado, leve, moderado ou grave, ocasiona essa diminuição da respiração e a gente acaba roncando pela boca. Roncando de barriga para cima. Eu jogo a língua lá para trás, eu faço um sistema de tampão e com isso eu acabo roncando muito mais. Por que quando a gente usa algum tipo de medicamento, como calmante, alguma coisa assim, você acaba roncando mais? Os ansiolíticos, os calmantes, eles relaxam muito a musculatura. E relaxando muito a musculatura da região cervical, do corpo todo, por exemplo, você acaba roncando muito mais. Então, é o mesmo efeito para quem tem ou quem faz uso de bebida alcoólica, principalmente à noite. Você acaba relaxando e aí você acaba tendo um quadro de roncos, ok? Fernando Pereira, boa noite, FPA Ferro, obrigado pela presença. Fernando Pereira, eu vou falar sobre isso. A Ana Cristina Baltar, ela fala que tem um desvio, mas ela não ronca, mas não sabe se tem a ver, porque isso tem um quadro de rinite. A rinite leva a um quadro de obstrução nasal, além do desvio, Ana, você tem uma rinite alérgica, então obstrui mais ainda a sua narina, e você pode roncar quando você tem um quadro, por exemplo, agudo ou grave de uma rinopatia alérgica, né? Mas você não tem sobrepeso, e isso é uma coisa que a gente pode descartar. Nem todo mundo que tem um desvio de septo vai roncar. Mas se você tem um desvio de septo grande, um sobrepeso, você faz uso de bebida alcoólica à noite, você toma algum tipo de medicamento, a chance de você roncar é muito grande. Tá? Se você tem alterações na arcada dentária, por exemplo, e você dorme de boca aberta porque você tem alterações na arcada dentária, você precisa colocar um aparelho ortodôntico, por exemplo, você vai acabar roncando. Então você tem que alinhar os seus dentes, melhorar a sua respiração, com isso você melhorar o seu alinhamento dentário para poder você ter um padrão respiratório legal e você não roncar mais. Tá certo?
Hum, a Isabel Sofia agradece, de nada. Maria Rita, obrigado por estar te ajudando. Felipe Fel, obrigado pela sua presença, primo. Obrigado aí. Então, assim, as principais causas do ronco são essas. Tá? E como é que a gente faz o tratamento? Como é que a gente faz o diagnóstico primeiro? Só abrindo parênteses, se você tiver alguma pergunta, ponha nos seus comentários agora. Se você estiver gostando, quiser que seja, vejam, compartilhe o vídeo, marque seus amigos, curta. E principalmente deixe a sua pergunta, porque agora é o momento da gente tirar todas as dúvidas, ok? Então, as complicações do ronco. Existem dois tipos de complicações do ronco. A apneia, a Camila Jardim já disse que o pai dela tem apneia. Nós temos dois tipos de apneia. A apneia respiratória obstrutiva e a apneia central. São as principais. A apneia obstrutiva é aquele padrão que a pessoa só fica roncando direto, e tem aquele padrão que a pessoa ela para de respirar durante a noite. Está dormindo, ela para de respirar, às vezes acorda assustada, com taquicardia, coração acelerado, com sensação de morte em alguns casos, com aquela sensação de que vai morrer. Então ela precisou acordar e acorda assustada com essa falta de ar. Isso nós chamamos de apneia central, ok? Boa noite para a Solange, boa noite para a Brenda, obrigado pela presença, Brenda. Então, esse tipo de apneia do sono é um quadro mais grave, é um quadro de um complicador muito grave. Então, que precisa de um tratamento. E para a gente diagnosticar, fazer a diferenciação, o que é apneia do sono central, o que é apneia do sono obstrutiva, existe um exame, e aí, Fernando Pereira, eu vou responder a sua pergunta, eu acho que é isso que você está querendo saber. Boa noite para Elisamar Paulo Silva, obrigado pela presença. É um exame chamado noturna, polissonografia noturna. Esse exame o paciente vai para uma clínica do sono, onde ele vai ser todo monitorado. E nesse a pessoa passa a dormir fora de casa, esse sono vai ser todo monitorado. Quanto tempo eu vou dormir, se eu faço apneia do sono, se eu não faço, se eu ronco, se eu não ronco, enfim. Existe um laudo, existe um diagnóstico com toda a estrutura, toda a arquitetura do seu sono, e com esse resultado a gente pode orientar o paciente para vários tratamentos, desde a cirurgia, correção do desvio de septo, até orientações nutricionais, perda de peso, enfim. Agora, o principal tratamento a curto e médio prazo, e novamente respondendo ao Fernando Pereira, existe um aparelhinho chamado CPAP. O CPAP é como se fosse uma caixinha de sapato. De um lado ele é ligado à eletricidade, do outro é uma máscara. E essa máscara a pessoa usa, e essa caixinha ela é jogada oxigênio nessa máscara, e o paciente dorme com essa máscara e passa a não roncar. É ligado a uma ventoinha, como se fosse uma ventoinha, e por pressão negativa, o ar entra direto pelas narinas, não existe essa quebra da língua e para trás da garganta, isso tudo melhora, e o paciente passa a ter uma qualidade de vida, uma qualidade de sono e uma qualidade respiratória muito melhor. Então, o padrão arquitetônico, que era água, ele passa a ser vinho de um dia para o outro após o uso do CPAP. Esse aparelho, o tratamento já feito, ele pode ser adquirido por aluguel ou a pessoa mesmo comprar. Tá? Aí vai depender muito de cada indivíduo, de cada resposta de cada um. Tá? Boa noite para Marcos Carreiro. Boa noite, obrigado pela presença. Obrigado, Ana Cristina, pelas palavras. Obrigado, Maria Socorro Bezerra, pelas palavras. Elisamar Paula, obrigado. Renata Celeste, obrigado. Então, assim, o tratamento ele é esse, com o uso da máscara, até cirurgia para desvio do septo nasal, redução das amidas. O objetivo do tratamento cirúrgico é melhorar a respiração, é melhorar a passagem de ar, é melhorar o padrão respiratório. E com isso a gente consegue dar uma qualidade de vida muito boa a essa pessoa, de uma forma imediata, sem a necessidade de grandes complicações. Obrigado, Camila, pela presença. Márcia, ela pergunta se eu indicaria o uso do Botox também. Isso está entrando muito agora no mercado em relação ao Botox.
alguns especialistas estão fazendo. O Botox ajuda ao quadro de apneia, mas especificamente a curto, médio prazo, Márcia, o uso do CPAP ele é mais indicado, não descartando as outras terapias, ok? O Fernando Pereira pergunta, com tempo de uso acaba a apneia? Não. O que determina a presença da apneia ou a presença do ronco, Fernando, são as causas. Primeiro nós temos que observar e discutir as causas do ronco ou da apneia. Por exemplo, se eu pego um paciente com sobrepeso muito grande, por exemplo, eu não vou esperar ele perder peso, porque ele tem uma qualidade de sono muito ruim, ele tem umas complicações do sono péssimas, então a gente põe logo o CPAP nele e observa como ele vai reagir, e nesse período de tempo, Fernando, a gente observa a perda de peso dele, a melhora de qualidade de vida, o apoio nutricional que ele vai ter, e proporcionalmente falando, à medida que esse peso vai diminuindo, à medida que ele vai ganhando em qualidade de vida, a tendência é que ele elimine e tire esse CPAP. Entendeu? Então isso vai depender muito de cada paciente. Tem paciente que tem um desvio de septo muito grande, e essa causa do desvio é o causador do ronco dele. Então ele vai fazer remoção do desvio do septo, corrigiu, tirou o CPAP, parou de roncar, o CPAP é que vai, o desvio do septo, a cirurgia, é que vai dar o padrão de tempo do uso do CPAP para ele. Ok? Marcos Carreiro, obrigado pelas palavras. Dos Anjos, muito obrigado. Então, dos Anjos, a questão do aparelho, o CPAP, no início ele é meio confuso de usar assim, é diferente, é uma coisa nova, a adaptação ela é demorada, o paciente, alguns dias, principalmente na primeira semana, ele custa a se adaptar, mas é fundamental e é primordial que ele use esse aparelho e com o tempo ele vai adquirindo a adaptação desse aparelho, tá? Boa noite para a Valéria, obrigado pela presença. Então, Camila, esse aparelho ele é adquirido em lojas especializadas em prótese auditiva, tá? Lojas específicas para isso e algumas lojas específicas de material médico, tá? Mas sempre com aval do médico, aí a gente tem que ver o exame que o paciente fez e a gente faz as especificações do que o paciente precisa para ser adquirido, mas em lojas específicas, em centros auditivos, nas grandes redes principalmente, tá? Nas grandes redes. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, eu estou aqui para esclarecer. Eu procurei ser o mais sucinto possível, o mais claro possível. Acho que eu consegui pelas congratulações que vocês me deram aqui em relação a isso. Se você tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. A Brenda de Oliveira, lá de São Roque, ela fala assim, eu melhorei depois que fiz a cirurgia de desvio de septo. Exatamente. A cirurgia é uma das causas, e fazendo a cirurgia, sendo ela a principal causadora da apneia ou do ronco, Brenda, esse sintoma é eliminado e, consequentemente, o ronco também. Tá? Boa noite para a Simone Lemos, obrigado. Tatiana Carlins, muito obrigado, tá, pelas palavras de todos vocês. Eu acho que eu consegui novamente passar de uma maneira simples para vocês, sem enrolação, sem medicinês. Esse tema principalmente, que eu acho que foi um tema importante, né, para vocês entenderem, né, para vocês saberem pelo menos o básico, por que é o ronco, o que pode fazer com que eu ronque, como eu busco o tratamento, quem é que trata. Você já viu que não existe remédio, não existe você chegar, olha, você vai tomar esse remedinho aqui para curar a tua apneia do sono, para curar teu ronco. Existem tratamentos com tanto cirurgia quanto o uso do aparelho, que melhoram, que atenuam e que até curam realmente a cirurgia do ronco. A Márcia Gonçalo, ela fala que ela operou adenoide das amígdalas quando menor, porém ela ainda ronca. Pode ser por causa da rinite? Pode ser por causa da rinite. Eu não sei se você tem algum sobrepeso ou não. Pode ser por causa do sobrepeso. Pode ser alguns medicamentos que você tome que te relaxem e que faça você roncar, tá, Márcia? A gente não sabe. Uma outra coisa que eu também mencionei, mas eu não falei, é a questão da alimentação. Se você faz uma alimentação à noite, igual como a do almoço, por exemplo, se você janta, você tem que dormir 3 horas depois da última refeição. E se você faz uma alimentação mais leve,
fruta, um suco, um sanduíche com um copo de leite, ou uma coisa desse tipo. Após você pode cheia, isso altera o teu metabolismo do sono e pode fazer com que a tua arquitetura do sono durante a noite, obviamente, seja alterada por causa do metabolismo alimentar. Então, se alimentar com um período de intervalo de 1h30 antes para a alimentação leve, 3 horas depois para a alimentação pesada. Obrigado pelas palavras de muita gente aqui. Marcela Rangel, Jonas Fernandes, Isabel Sofia, Olenka Fatioli, Maria Socorro, Ana Cristina, Camila Jardim, leva lá que a gente trata. Márcia Gonçalo, obrigado. A Simone Santos diz que o marido dela diz que ela ronca, mas ela não sente e ele acaba acordando ela em relação ao ronco. Então, tem que ser avaliada, tem que fazer o exame do sono, tá, Simone? Para a gente poder ver o que está acontecendo. Obrigado pela Cida Dias, obrigado pelas palavras. Bom, terminando mais uma vez a nossa live de hoje. Se você novamente gostou do vídeo de hoje, compartilhe o vídeo, exponha para as pessoas. Quanto mais gente colocar, expuser isso, é mais estímulo que me dá para a gente poder divulgar isso toda semana. Cada semana um tema interessante. Mais uma vez eu agradeço a Marcela Rangel, a coach Marcela Rangel. A próxima semana eu já vou adiantar para vocês, nós vamos falar sobre os genéricos. Por que o genérico é mais barato que o remédio que o médico passa de marca? Tem alguma diferença de um genérico A para um genérico B? Por que essa diferença toda? Será que vale a pena comprar genérico? Então, semana que vem é sobre a lei dos genéricos, a gente vai falar um pouquinho. E toda semana eu sempre deixo aqui, eu te respondo, Elisamar, inbox, tá bom? Pode deixar. E eu deixo para vocês uma frasezinha para a gente pensar. Uma das lições mais importantes da vida é aprender e não revidar. Não é porque alguém te feriu que você precisa revidar a esse ferimento. A lei do retorno, ela existe. Mas ela não diz que você tem que fazer a justiça com as próprias mãos. Ninguém é eternamente feliz causando a infelicidade alheia. O universo dá, mas ele também sabe cobrar. E cobra com juros e correção monetária. Então, a melhor vingança é a alegria. Deixe de que cada um acerte suas contas com o destino. Cuide só da sua história. O resto basta. O tempo cuida. Obrigado mais uma vez. Boa quinta-feira. Um bom final de semana para todos. Um abraço. E até semana que vem com mais um Conversa do Torrino, ao vivo às 20 horas, em ponto. Um abraço. Fique com Deus.